E aí, bom dia, tudo bem com vocês, pessoal aí do sexto ano? Então, estamos começando hoje aí esse novo método com essa nova plataforma aí, né? Como vocês devem saber, estamos em guerra contra o coronavírus, então é muito importante que todos estejam em casa nesse momento. Mas para que as aulas não fossem interrompidas completamente e a gente não perdesse muito tempo, e é lógico, para que vocês não fiquem sem aulas, a gente está aqui na internet agora produzindo esse conteúdo online. Então é conteúdo, galera. Olha só. Então, tirando as brincadeiras à parte aí, bora começar aí, ó. Que a aula de hoje, galera, é sobre crise do sistema feudal, né? A gente estava falando aí nas últimas aulas, vocês devem se lembrar, sobre o feudalismo, né? A gente falou sobre a formação do feudalismo e tudo mais. E hoje a gente está falando aqui sobre a crise do sistema feudal. E é muito interessante porque vocês vão ver no final da aula que teve algo, né, que aconteceu durante esse momento aí da história e durante essa crise, algo que aconteceu naquela época que se parece muito, inclusive, com o que a gente está vivendo hoje, né? Que é justamente essa batalha aí contra o coronavírus, essa pandemia. Outras pandemias já aconteceram na história e uma delas a gente vai ver inclusive nessa aula. Então fica ligado aí que a gente vai ver isso em breve, tá? Mas, aproveitando que a gente está começando esse novo modelo aí de aula, né, esse novo método, eu quis logo fazer uma recapitulação, né, para a gente tentar voltar um pouquinho, né, aproveitar que a gente está usando essa tecnologia, né, eu vou poder mostrar umas imagens. Então, antes de ir direto ao ponto e falar da crise, eu queria ver com vocês justamente um pouco da formação do feudalismo. Então, galera, a formação do feudalismo, vocês se lembram, começou ali na Alta Idade Média. E a Alta Idade Média, né, como a gente lembra, era ali o século V, do século V ao século X. Quando a gente fala século V, galera, lembre-se que a gente está falando ali por volta do ano 400, né? A gente costuma datar o início da Idade Média lá no ano de 476. Vocês vão lembrar que nesse ano, galera, terminou o Império Romano do Ocidente, né? É um ano marco aí na nossa história que diz que terminou aquele império, mas a gente sabe que as coisas não terminam de uma hora para outra, logo os processos vão acontecendo lentamente. Então aí, século V lá por volta de 476, século X, os anos 900, né? Aquele século todo ali dos anos 900. Durante esses quase 5 séculos foi quando se deu a formação do feudalismo. E aí você vai lembrar, logo no início, né, a gente lembra que teve as invasões bárbaras. Esses povos germânicos, galera, que moravam nas fronteiras do Império, lá fora do Império Romano, e eles estavam começando a pressionar o Império Romano. Então vamos ver aqui nesse mapinha, ó, como que se deu isso. Ah lá, que povos eram esses? A gente pode ver ali, né? Eu vou botar aqui o mouse para você ver comigo, ó. Os saxões, os francos, né? Foi um dos reinos bárbaros, né? Ou reinos germânicos que acabaram se formando lá na Europa após o Império Romano acabar. E aí a setinha representa o movimento desses povos germânicos aí. Então você vê as invasões do século V, tá? A gente está falando aqui do início do feudalismo. Então a gente vai pegar um pouco dos elementos desses povos germânicos, um pouco dos elementos da cultura romana vai permanecer e vai acabar formando esses novos reinos que estão aqui na Europa, lá no ano de 500, 600 depois de Cristo. Beleza? Outro fator aqui, ó, para a gente entender como é que se deu essa formação do feudalismo, galera. Rolou então a fuga para o campo, né? Lembra só, as cidades do Império Romano, a galera começou a fugir de lá, né, das cidades, porque imagina esse clima, né, invasões bárbaras, saques, guerras, mercenários, tacando terror. Então a galera teve que fugir para algum lugar. O comércio estava todo desestruturado nas cidades, o pessoal não estava conseguindo mais ganhar dinheiro com o comércio, que era o que de fato gerava muito dinheiro no Império Romano. A galera não estava produzindo mais, então a economia estava em declínio. Com isso, gente, o pessoal vai começar a fugir para o campo, né? Os camponeses, inaugurando esse novo modelo aqui, ó,
a servidão, tá? Que vai ser um modelo de trabalho, né, compulsório, praticamente compulsório também. O cara vai ser obrigado a trabalhar naquela terra ali, porque ele vai ser fixado àquela terra, ele vai estar ali preso naquela terra para a qual ele está fugindo, mas ele não vai ser um escravo, né? Perceba aqui, ó, perceba a relação de servidão que vai rolar então, ó. Ah lá, obrigações de servos. E aí tem aqui o senhor feudal e ele fala ali pro pequeno camponês careca que tá ali fugindo da cidade com medo. Ele fala lá: deixo você usar minha terra e te dou proteção militar em troca de algumas coisas, né? E lá o camponês que não tem nem muito o que dizer, não tem nem opção, né? Ou é isso ou não é nada na vida dele. Ele vai lá e fala: ok. Mas é bom a gente lembrar, gente, que coisas eram essas, né? Quando o camponês vai lá para a terra do senhor feudal, ele então é obrigado a pagar os impostos. Gente, vamos lembrar a banalidade, corvéia, né? O dízimo que ele pagava para a igreja. Então, o camponês no campo ele vai ser obrigado a produzir as coisas para ele mesmo e, ao mesmo tempo, produzir para o senhor. Então, as relações vão se dando dessa forma ali. O camponês vai ser obrigado a ficar naquela terra, ele vai ganhar ali a proteção militar, vai ganhar uma casa para morar, um espacinho para plantar, né? Tudo para ele poder viver ali com a família dele, mas ao mesmo tempo ele vai ser obrigado a ficar ali e pagar esses impostos ali para aquele senhor feudal, beleza? Vamos lá então, ó, outro detalhe importante, a relação dos vassalos e dos suzeranos, galera. Você vai lembrar aí, ó, eles eram nobres, olha lá, nobreza, né? Ambos eram nobres, cuidado, hein? Cuidado que eu lembro que teve dúvida nesse dia que algumas pessoas ficaram pensando: ah, mas o vassalo é um servo? Não, gente, o vassalo, ele é um nobre também. Só que acontece o seguinte, o suzerano, você vai lembrar, é aquele nobre que é o nobre máximo, né? Aquele que tem mais terras, que tem mais poder. O vassalo vai ser um nobre que não tem terra, né, por enquanto, mas ele tem ali seus cavalos, suas armas, ele contrata um grupo de mercenários para lutar com ele nas guerras. E aí o suzerano, que é o cara mais, né, fortão, vai chegar pro vassalo e vai falar assim, ó, olha lá, em troca de sua fidelidade, te concedo um feudo. E aí o vassalo vai ajoelhar e vai falar: eu te juro fidelidade e auxílio sempre que precisar. Olha lá a troca ali, ó, o suzerano dando proteção e o feudo para o vassalo, em troca o vassalo dá serviço militar e fidelidade. Ou seja, nesse momento, galera, as nobrezas, esses senhores feudais, né, da nobreza, de quem tinha poder naquela época, né, eles batalhavam entre si, né, era muito espaço, imagina a Europa, né, era muito pouca gente morando naquela época, né, não era como hoje que tinham milhões e milhões de pessoas, era pouca gente e muito espaço. E naquela época, gente, o bem mais valioso era a terra. Então você vê, nessa cerimônia aí que rolava de troca, né, de serviços, de proteção entre os nobres, o que estava em jogo ali era o feudo, era um pedaço de terra. Imagina, para você ganhar terra, você tem que fazer o quê? Guerra. Você tem que ir lá na terra de outra pessoa e falar: ó, agora essa terra aqui não é sua não, amigo, agora é minha. E aí o cara vai falar: ah, é? Então vem cá então, cadê seu exército? Aí você já vai chegar com o exército no flanco já, entendeu? É assim que funcionava, galera, não tem treta não. Ó, então vamos lá, ó, aqui é a relação dos nobres na formação do feudalismo. Então aí, ó, outra coisa que foi importante nesse momento, gente, é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica representa o poderio ideológico, é o poderio ideológico daquele momento. A Igreja Católica, galera, foi a única instituição, a única grande instituição que remanesceu ainda do Império Romano. Mesmo que o Império Romano tenha se degradado completamente, tenha acabado, tenha ruído, a Igreja Católica permaneceu de pé, tá? E eles vão permanecer. Aí que tal? Eles têm o poderio ideológico. E que poderio é esse, ó? Eu trouxe aí para você essa iluminura. Iluminura é isso aí, ó, são desenhos da Idade Média, gente. Desenhos produzidos durante a Idade Média, olha que louco. Esse desenho aí é lá do ano 1300 e tanto. Representa a sociedade no feudalismo, né? E era justamente
uma sociedade que era legitimada e outorgada quase que pela igreja. Era a igreja católica que falava assim, que as pessoas têm funções na terra, têm deveres na terra, né? Então vamos ver que deveres eram esses. Olha lá, ó. O cara que está no meio aqui era o nobre, você vê, ele está usando uma armadura, né? Ele tem um escudo, a cara dele nem aparece, você vê que o cara é tão, sinistro que a cara dele nem aparece. Ele está lá escondido atrás da armadura dele e você percebe que ele tem uma postura assim de superioridade até, né? Ele é maior que todo mundo, ele está erguendo aqui a mão dele, né? Num sinal aqui de, né? Alguma coisa que ele está ordenando, sei lá. Enfim, é o cara que está no meio, no centro, né? O mais poderoso é o nobre, é o cara que tem poder, tem armas, né? Proteção, o cara que protege todo mundo aqui, ó. Ele tem um escudo, tá vendo? Essa representação dele naquela época. Gente, importante lembrar, quem está fazendo essa representação é a elite, tá? É a igreja, são os cleros, são os nobres. Por isso que eles estão se auto-representando assim, né? É bom a gente lembrar disso. Olha lá, ó. Quem tá aqui do lado dele, ó, é o clero, é o padre, né? Aquele monge, olha como é que ele tá vestido. Ele tá dando um sermão, tá vendo? Ele tem ali o dedo dele levantado, a mão dele ali do lado, né? Como se estivesse falando assim, toma cuidado, não sei o que, enfim, sei lá o que ele tá falando. Mas ele é o clero, ele tá ali e perceba, ele consegue dialogar diretamente com o nobre, galera. Ele tá olhando aqui pro nobre, olha só. Essa distância aqui, o nobre está acima dele, ó, mas ele olha diretamente no olho do nobre, percebe? É uma relação de quase igualdade, eles estão ali quase no mesmo patamar, porque no caso, o clero, a igreja, também tinha terra, gente, também tinha muito poder naquele momento. E olha, quem que está atrás do nobre? Quem que está sendo protegido pelo nobre ali? E é quase como se fosse uma propriedade do nobre, na verdade, ó. É ele, é o camponês, o servo. Aquele cara ali que não tem muito o que fazer, tá ali paradão, tá segurando a pazinha dele, entendeu? Mais tarde ele vai voltar lá pra lavoura, vai plantar umas coisas, vai colher outras e depois vai pagar o imposto dele para esses dois caras aqui que vão ter muito dinheiro. Não é isso, gente? Então, ó, esses três aqui representam os grupos da sociedade feudal, tá? Você já lembra disso porque a gente já viu isso nas outras aulas. E aí, outra coisa é o feudo. Olha lá o feudo, ó. A produção era toda para subsistência, galera, a produção. O que significa isso? Tudo que era produzido no feudo ficava dentro do feudo. Então, ó, pra gente visualizar melhor aí, ó, um exemplo de feudo, tá vendo, ó? Você percebe, é um grande pedaço de terra, olha lá. E vai ter aqui o manso senhorial, você tem no seu caderno aí, que eu sei, você escreveu isso. O manso senhorial, você pode ver que era terra de plantio de coisas para o senhor, né? Tudo que vai ser plantado aqui vai ser entregue para o senhor. E o senhor que mora lá no castelo, ó, é o castelo que fica meio isolado, depois do rio, tá vendo? Logo na onde tem proteção, né? É o castelo, tem até um muro aqui, uma muralha, tem umas torres de defesa, tá? Aqui, o manso servil, né? O manso servil é onde o camponês vai plantar as coisas para ele. A plantação, olha lá, a plantação do camponês, de onde ele colhe o próprio alimento, por isso que é subsistência, tá? O feudo ele produz para ficar tudo dentro do feudo. Então as pessoas que estão morando ali, elas estão vivendo ali. Elas não ficam viajando, não estão trocando, comercializando com ninguém, né? Tudo mais ou menos ali. Lembra daquilo, galera, nessa época do feudalismo, o comércio vai ser quase inexistente, não vai ter muitas trocas comerciais. Então toda a produção de alimentos, de coisas, de artesanato, vai ser tudo para dentro do feudo, né? Para as pessoas que moram ali no feudo. Olha lá a casa do servo aqui, ó. O manso comunal, né? Que é a parte comum a todos, onde tem um pasto, onde tem uma floresta, que não dá para ver aqui, mas tem a floresta, né? Onde todo mundo pode usar. E olha o que fica no centro do feudo, galera. Que quase despercebido, né? Mas está lá, ó, no centro do feudo, a igreja, que tinha um papel importantíssimo, né? O papel de receber todos os camponeses, os servos e praticar as missas, né? A leitura da Bíblia e, enfim, ensinar as pessoas. A educação era feita pela igreja nesse momento, tá, gente? Ah lá, na frente da igreja tinha um cemitério. Mas então, ó, esse é o primeiro momento, lá, a formação do feudalismo, você viu essas coisas importantíssimas aqui que determinaram a formação naquele século, século V ao século X. Mas aí olha o que acontece.
as coisas começam a mudar, gente. E começa a mudar como? Ó, a gente vai ver que chegou a Baixa Idade Média. Que aí, galera, a gente está falando já do século X até o século XIV, tá? A gente lembra o século X, anos ali 900, anos 1000, o século XI já é ano 1000, até o século XIV, que vai ser lá 1300 e tanto. Então, olha lá, ó, vamos ver o que aconteceu nesse momento aí, no final do feudalismo, galera. O que estava acontecendo ali? O fim das invasões bárbaras, gente. Lembra que eu falei para você que as invasões bárbaras elas vão começar lá no século V, mas elas vão continuar, elas vão indo ali pelo século 6, 7, 8, 9, 10, e aí vai chegar um momento que elas vão acabar. O que isso significa, gente? Maior estabilidade, o pessoal vai poder viver com mais tranquilidade, né? Não vai ter tantos bárbaros assim saqueando tudo, invadindo as cidades e tal. Fim das invasões bárbaras. Lembra disso, gente, eu ainda vou chegar na crise desse modelo todo, tá? Então a gente está fazendo aqui uma recapitulação. Primeiro a gente acabou de ver a formação do feudalismo, né, os fatores que determinaram ali a formação do feudalismo. Agora a gente está vendo aqui a Baixa Idade Média, que já vai ser um momento aí de auge do feudalismo, já quando o feudalismo vai chegar no topo dele, no que a gente chama de apogeu, e aí vai começar a decair, né? Que é assim, as coisas nascem, surgem, aí vai se aprimorando, vai se formando, assim, chega um momento que chega no máximo que ela pode oferecer, e aí ela começa a decair. E é isso que a gente vai ver, ó. Aqui a gente está começando a chegar no auge do feudalismo. Vamos lá, ó. Fim das invasões bárbaras. Outro fator dessa época importantíssimo que vai determinar a mudança, né? A mudança na vida, no cotidiano das pessoas, gente. Inovações técnicas no campo. Aumento da produtividade. O que significa isso? Excedente de produção. O que significa, galera? Quando você tem inovações técnicas, você vai produzir coisas melhores e em maior quantidade, em menos tempo, né? Com menos trabalho. Ou seja, agora você tem uma máquina para fazer o que você fazia antes, né? Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Esse aqui também é um desenho da Idade Média, gente. Olha lá. Você pode perceber que isso aqui, ó, aqui onde está o cursor, tá vendo o cursor aqui? Isso aqui foi uma inovação técnica, chama charrua, arado de ferro. Esse instrumento aqui, essa ferramenta, servia para fazer os sulcos na terra para ele poder plantar. Esse era um trabalho que era feito pelo ser humano antes, né? Fazendo lá manualmente. Depois que criaram o arado de ferro, pôde-se então usar a força dos animais para poder levar o arado e fazer os sulcos na terra. Isso agilizou muito o trabalho do plantio. Outra coisa que estava surgindo, uma tecnologia importantíssima, é isso aqui, ó. Tá vendo essas rodas aqui, ó? Tem uma água, você percebe que tem um riozinho, o pessoal de barco e tal. Tem uma roda aqui. Essa roda, galera, era um moinho, tá? Eu queria ter achado uma outra imagem, mas essa aqui já mostra que era um moinho. Era uma ferramenta, uma engrenagem ali que funcionava com a força do rio, ou seja, a água do rio ia passando, ia girando essa roda. E essa roda tem uma engrenagem que vai dar lá no outro lado. Lá no outro lado vai ter uma coisa que moe, né? Um moinho, por isso o nome moinho. Vai estar moendo o quê? O cereal, galera. A galera planta o cereal, depois tem que moer para você fazer o pão, né? Fazer o alimento, enfim. Esse trabalho de moer o cereal era feito pelo ser humano. E, por exemplo, demorava muito, porque era um trabalho manual, né? Agora, com uma máquina que moe, você vai fazer com muito mais agilidade. Então, olha lá, as trocas vão se intensificar, ó. Aqui tem um cara já levando um saco pro cara, um saco que eu suponho tá cheio de cereal, de trigo, sei lá. E aqui já tem outro maluco descendo com mais saco, ó. Então, a troca, trocas comerciais acontecendo, galera. Tá voltando a ter comércio, entendeu? Vamos lá, ó, pra gente ir encaminhando já pro final, ó. E as cruzadas, ó, as cruzadas que é importantíssimo, galera. Para entender as cruzadas a gente vai lembrar do que? Da expansão do Islã. Então, ó, lembra que eu falei para vocês que tinha o Maomé, né? Lembra que eu falei do Aladim que vivia aqui na Arábia? Olha lá, daquele desenho que você já deve ter visto. Foi o Islã. Enquanto o feudalismo estava surgindo aqui na Europa, estava se formando aqui na Europa, tinha um outro povo muito diferente se desenvolvendo aqui na Arábia, galera. Só que esse povo, ele não era fechado, não vivia em feudos, não. Esse povo era muito comerciante mesmo, ele trocava mercadorias.
E isso fez com que eles se desenvolvessem. E eles foram crescendo cada vez mais. Eram os islâmicos, os muçulmanos. Ah lá, esse mapa mostra a expansão dos muçulmanos. Você percebe, ó, eles saíram daqui, ó, Medina e Meca. São as cidades mais importantes ali do Império Islâmico, tá? No início do Império Islâmico. E aí, olha as setinhas, ó, olha como é que eles estão crescendo. Essa parte aqui mais rosada era o início, né? Foi lá nos anos 600 ali. Essa outra parte aqui um pouco mais clara, tá vendo? Ela já foi ali quase nos anos 700, foi quando os islâmicos conseguiram dominar toda a Península Arábica, tá? Aí, ó, já vai ficando mais claro aqui, eles começam a partir para o Egito, já chegam aqui no litoral do Mar Mediterrâneo, ó. E aí, depois que chegou aqui, já era, ó. Aí vai indo pelo norte da África, Maghreb, e chega lá em Córdoba. E eles ficam lá, né? Eles conseguiram expandir o império deles todos, ó. Chegou aqui na Pérsia também, Armênia e tal. E eles ficam aqui. E aí o que vai acontecer, ó? Depois de muito tempo, né, que os islâmicos, ó, agora você percebe nesse outro mapa que é assim, ó. Aqui na parte cinza é onde eram os islâmicos, onde eles ficavam. Nessa outra parte toda aqui é a Europa, tá? Aqui, ó. Era onde era a igreja cristã romana, a igreja católica romana. Aqui era a igreja ortodoxa. Então, que mapa é esse, galera? Que mapa é esse, ó? É um mapa que representa a expansão das cruzadas. As cruzadas, gente, vamos lembrar, foi aquele movimento militar e religioso, né? Legitimado pelo Papa, no momento, o Papa que determinou as cruzadas, que era o movimento dos povos cristãos, quando finalmente os cristãos pararam de lutar entre si aqui na Europa e decidiram então sair em luta contra os muçulmanos. Para quê, gente? Para chegar em Jerusalém. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouco para cá, que talvez deve estar em cima da minha imagem, ó. Jerusalém, essa cidadezinha aqui. Eles queriam chegar lá. Olha quantas cruzadas aconteceram ao longo de quase 200 anos, ó. Você vê aqui, a primeira cruzada foi em 1096. Durou 3 anos, ó, porque eles iam andando mesmo, gente. Não tinha carro, não tinha avião, não. Eles iam andando. Mas o que é importante nas cruzadas é que elas vão abrir essas rotas, gente. Elas vão abrir essas rotas aqui, ó. Então, expulsando definitivamente os muçulmanos dessa região aqui da Península Ibérica, né? E conquistando novamente o domínio do Mar Mediterrâneo, os povos da Europa vão então poder respirar novamente, vão poder comercializar com o mundo novamente, né? As cruzadas também serviram para isso. Então, olha lá, a gente vai ver aqui, ó, o que acontece então, depois que chega esse momento, depois das cruzadas, né? Depois que a população começa a crescer mais, porque tem mais alimentos circulando, depois que, né, as técnicas permitem com que as pessoas produzam mais coisas, e depois que as invasões bárbaras terminaram, vai rolar então isso aqui, o renascimento comercial e urbano da Europa, né? Lembra, no início do feudalismo, as cidades foram abandonadas, lembra daquilo? Né? Houve uma fuga das cidades, fuga do meio urbano, e também acabou o comércio, né? O pessoal só produzia para comer, produzia para o próprio senhor feudal e não trocava, não tinha comércio. Mas aí depois das cruzadas, gente, vai começar a ter um renascimento comercial e urbano. Olha lá, rotas comerciais e feiras vão se formar em toda a Europa. Vamos ver como é que se dava isso aqui, ó. Tá vendo esse mapa da Europa aqui? Representa as rotas importantes naquele momento de renascimento comercial. Olha aqui, tem as rotas com um tom mais avermelhado aqui, que era a rota por terra. Ah lá, Hamburgo, vamos aproximar um pouquinho aqui para ficar mais fácil, ó. Praga, Veneza, Budapeste. Olha como segue uma rota, tá vendo? Uma estradinha que tinha aqui. Essas duas cidades aqui, galera, ó, Veneza e Gênova, tá vendo? Cidades importantíssimas porque eram as cidades receptoras, principais portos que recebiam os produtos aqui que vinham do Mar Mediterrâneo, galera. O Mar Mediterrâneo naquele momento se tornou de novo um grande, né, canal de trocas comerciais, né? Você vê, as principais potências estavam aqui, ó, a Europa, né, o norte da África, a Ásia. Então os produtos estavam circulando por aqui.
Lá no Atlântico, né, para esse lado aqui, o pessoal não ia muito ainda. O pessoal trocava mais aqui, ó. Então, ó, olha como é que as rotas funcionavam. E aí, gente, o que vai acontecer? Como tem muito produto circulando, o pessoal vai começar a fazer os mercados, as feiras, né? Tá lá. Então rolava uma feira também, tá vendo? Onde tem a bolinha aqui. Era uma feira que acontecia nessa região aqui de Champagne, né? A região da Champagne. Aconteciam muitas feiras importantes, tá? Até porque aqui em cima tinha uma liga. Os comerciantes, eles se reuniam em ligas para se fortalecer. Naquele momento que o comércio estava ficando forte de novo. Era a Liga Hanseática, era aquela liga que ficava aqui nos Países Baixos. Então, como tinham essas feiras crescendo, essas feiras que, né, de troca entre os comerciantes, os artesãos, muitas cidades também começaram a crescer. Lembra daquilo? As cidades começaram a crescer ali em torno dos castelos, dos senhores feudais, né? Ainda dentro das muralhas dos castelos. Eram as cidades que iam crescendo também. Vou mostrar um outro mapa aqui para vocês, ó. Esse mapa aqui, ele representa um pouco maior, tá vendo? Lembra dos produtos que eu falei com vocês? Especiarias? Era tudo que estava chegando então na Europa. Esse comércio que estava ressurgindo era o quê? Muito que vinha daqui, gente, da Ásia. Olha só, da Índia, da China, tá vendo? Onde era a Rússia, né? Até daqui, ó, das Filipinas. Tudo esse comércio vinha daqui. Então, que produtos eram esses? Olha lá. Cravo, canela, tapetes, perfumes. Olha aqui a rota da seda, ó, lá da China, chegando aqui a Constantinopla, tá vendo? Vinham esses produtos. Por aqui vinham caravanas, pessoas ficavam andando meses e meses, né? Em cima dos seus animais, em cima dos seus cavalos, enfim, levando os produtos. E aí as trocas aconteciam aqui. Quem comprava esses produtos, gente, era a nobreza, né? Era a galera que tinha dinheiro, eram os aristocratas. Eles que viviam cada vez mais no luxo, né? Depois que as cidades foram crescendo, depois que o comércio foi ressurgindo, eles começaram a viver no luxo, não é isso, gente? Era o renascimento da Europa, tá vendo? Crescimento das cidades, então, e justamente com o crescimento das cidades vão surgir um novo grupo. Que grupo era esse? A burguesia, galera, porque essas cidades que estavam surgindo se chamavam burgos, né? Daí vem o nome burguesia. E quem eram essas pessoas? Eram artesãos, banqueiros, comerciantes. Justamente porque, gente, quando, né, há um renascimento comercial, quando as pessoas começam a produzir mais coisas, quando quando as cidades começam a encher mais de gente de novo, aquele camponês que estava no campo ainda sendo obrigado a trabalhar para o senhor feudal, ele vê uma nova oportunidade, né? Ele vai para a cidade em busca de liberdade, galera. E aí ele vai se tornar o quê? Um artesão. Ele que já produzia a própria roupa, já produzia o próprio sapato, já sabia fazer as coisas ali para ele mesmo e para o próprio senhor. Na cidade, onde ele vai ter uma liberdade maior, ele vai poder inaugurar a própria lojinha dele na casa dele e vai formar ali a sua corporação de ofício. Ele vai ser um mestre artesão, ele vai saber produzir uma arma, vai saber produzir uma porcelana, alguma coisa, né? Um tapete, sei lá o que, e uma roupa. E ele vai ter os ajudantes, os aprendizes dele, né? Ele vai chamar umas pessoas para ajudar ele. E essas coisas acontecem na casa dele, o artesão, o artesanato. Ah lá. Outra categoria que vai surgir de banqueiro, né? Com as trocas acontecendo, com gente querendo fazer dinheiro, né? Vai ter gente que vai poder emprestar dinheiro, né? Gente que já juntou um pouco de dinheiro e vai poder emprestar dinheiro para quem está querendo começar o seu próprio negócio na cidade, olha lá. E outra classe de comerciantes, todos esses faziam parte do que a gente chamou de burguesia nesse momento. Lembrando que a burguesia aqui está surgindo, tá? Eles não têm o poder ainda que eles vão conseguir mais tarde. Vamos dar uns exemplos aqui rapidinho, ó. Olha lá, o artesão trabalhando lá na casa dele, ó, como ele está vendendo, tá vendo? Ele tem uma balança, né? E ele vai pesando aqui o alimento que ele vai vender pro cara. O cara tá usando um saquinho, ele foi comprar, ele é ecológico, tá? Ele já levou a eco bag dele e ele está indo comprar o alimento dele. Perceba, tem aqui os alimentos em cima dessa cesta, umas folhagens, né? Uma espécie de queijo, uns pães aqui em cima, enfim. Esse outro aqui, tá vendo? Ele tem os cereais já moídos, olha lá, o cara enchendo o saco lá de cereal. Já tem um aqui cheio, vai encher outro ainda. Com certeza esse cara aqui é um comerciante, ó. Ele vai pegar esse saco aqui
e vai levar para outro lugar para vender em outro lugar depois. Então é isso aqui que está surgindo, ó. Vamos ver o próximo exemplo. Olha lá, esse aqui que representa o alfaiate, tá vendo? O cara que sabe costurar, fazer as roupas. Naquela época não tinha líder, não tinha reino não, galera. Era todo mundo que comprava do alfaiate ou fazia a própria roupa. Quem tinha dinheiro para comprar do alfaiate era o nobre, né? O cara que já tinha um dinheiro lá sobrando, um senhor feudal de repente, né? Um grande suzerano, um grande vassalo, ou então um padre, né? Que tinha um dinheiro para investir ali numa roupa de qualidade, uma roupa personalizada. E olha lá, os aprendizes do alfaiate costurando ali atrás, né? Aqui ele tá medindo, ó, tá medindo e os caras costurando. Então, estava tudo bem até que a gente vai chegar, então, finalmente, gente, na crise do sistema feudal, tá? E antes de botar os 3 pilares da crise, que eu vou falar para você em breve, eu vou falar de uma coisa que então aconteceu na estrutura da sociedade, que mudou drasticamente, que foi isso aqui, ó. Houve então a formação aos poucos das monarquias centralizadas. Galera, lembra daquilo? O início do feudalismo foi a troca de terras entre suzeranos e vassalos. O poder era descentralizado na Europa, tá? Não tinha um estado forte, né, unificado, não tinha isso. Era um cara que tinha um pedaço de terra ali, ele dominava aquele pedaço de terra, tinha os aliados, tinha outro cara que tinha outro pedaço de terra, tinha os outros aliados. Só que aí mudou, as cidades começaram a crescer, existia muita gente morando em lugares, em domínios que não eram dominados pelos senhores feudais. Tinha uma nova classe ganhando muito dinheiro, eram os burgueses, gente. Com o tempo, o que aconteceu? A burguesia queria facilidade, queria poder comercializar mais fácil. Com esse monte de feudo diferente, cada um tinha o seu peso, cada um tinha a sua medida, cada um tinha a sua moeda, era difícil de trocar as coisas, né? Então a burguesia queria essa facilidade, queria unificar as coisas. Quem que olhou para a burguesia e falou, isso aí vai dar bom para mim? Quem foi? O grande rei. Lembra daquele suzerano lá, né? Aquele que era o suzerano mais fortão de todos, que tinha mais terras? Ele falou, chega, eu não vou querer mais vassalo não, eu vou querer ser o dono de tudo. Agora eu vou ser o dono de tudo. Eu vou buscar a ajuda da burguesia para fazer o meu plano dar certo. Então, olha lá, a burguesia vai se aliar com os reis contra os senhores feudais, galera, em busca da centralização do poder, das monarquias centralizadas. O que a burguesia queria com isso? A unificação das moedas, dos pesos e das medidas. E vai ser bom para a burguesia, que agora vai poder comercializar muito mais fácil com toda essa galera aí. Ah lá, ó, outra coisa, delimitação das fronteiras, gente. Agora não vai ser só o feudo, né? Agora vai ser uma monarquia centralizada, vai ter uma fronteira, né? Vai ter um espaço lá que o rei vai falar que é dele, um espaço grande que antes era um espaço que tinham vários feudos. Outra coisa, gente, a unificação dos impostos, falei com você, e a formação de um exército regular, né? Agora, o rei não vai poder contar só com um grupo de mercenários, não vai poder contratar um grupinho ali ou outro para lutar por ele. Agora não, ele vai formar um exército pela primeira vez, um exército de pessoas que vai ser obrigado a lutar com ele sempre que ele mandar lutar. Para isso, ele vai pagar um salário para essas pessoas, então vai ser um profissionalismo do exército, vai ser um exército regular, galera. Com isso, ó, os senhores feudais vão acabar perdendo poder na Europa. E a gente vai ver a formação das primeiras monarquias centralizadas. São a França, né, a Inglaterra, Portugal, que começam a se formar lá por volta do ano 1100, 1200, 1300. Tá, gente? Mas vamos lá, ó. Como se deu então essa crise do sistema feudal aí? Depois que a burguesia se aliou com o rei, né, e está acontecendo tudo isso na Europa, existem 3 coisas importantes aí para a gente perceber esse momento, que são a fome, a peste, galera. Lembra que eu falei que ia ter um negócio que era parecido com o que a gente está vendo hoje? Era peste. E as guerras, gente. 3 coisas importantes desse momento aí para a gente perceber o clima de instabilidade que estava passando o feudalismo e esse sistema estava caindo por terra finalmente. Por quê? Vamos entender melhor isso aqui, ó. Primeiro vamos falar da fome. Eventos climáticos, gente. Chuvas fortes e secas prolongadas lá por volta do ano 1315 e 1317 ocasionaram a perda de várias plantações.
Com isso, galera, muita gente na Europa ficou sem ter o que comer. O preço do trigo foi lá pro espaço, a galera não tinha como comprar pão, né? Então, muita gente morreu de fome naquela época, tá? Gente que estava vivendo nas cidades, não tinha um pedaço de terra mais, você vê? Quem estava morando na cidade tinha que comprar comida, não tinha como plantar a própria comida, né? Como fazia antes no campo. Com as secas, com a guerra, galera, com a fome, né? Ou com as secas e com as chuvas, a galera vai começar a morrer de fome porque não vai ter alimento. Isso é um dos fatores para a crise do feudalismo. Outro fator, ó, perda, não, aqui ó, perda da produção de trigo, aumento dos preços, já falei. Aqui, outro fator é esse aqui, a peste. Gente, a peste foi o que? A peste negra ou a peste bubônica, também conhecida como peste bubônica. O que é? É uma doença contagiosa, galera, transmitida pela pulga dos ratos. Então, gente, a peste bubônica, a peste negra aconteceu na Europa. Ó, a gente vai ver aqui mais ou menos a cronologia. Ela começou, né, aqui na China, ó. Ela saiu daqui da Ásia, né? Lembra que o coronavírus também saiu da China, né? Era uma epidemia que saiu daqui e foi se expandindo, é muito contagiosa e matava as pessoas assim com uma facilidade muito grande. A pessoa começava a ter febre, começava a pipocar um monte de bola na pessoa, cheia de pus, né? A pessoa começava a suar e rapidamente ela morria. Porque, gente, naquela época a gente não tinha muito conhecimento de ciência, de medicina, né? A gente não sabia como fazer as coisas. Ninguém mandou, o rei não mandou todo mundo ficar de quarentena, que nem está acontecendo hoje. Então, olha quanto tempo durou essa epidemia. Começou em 1333 na China, foi se expandindo pelas rotas comerciais, chegou aqui, ó, 1347 já em Damasco. Aqui em 48 já estava em Veneza, em 49 ela já estava aqui no meio da Europa, galera. Chegou na Inglaterra, chegou nos países nórdicos, chegou aqui nos países eslavos, né? Então a epidemia matou muita gente naquele momento. Era peste negra, peste bubônica, transmitida pela pulga do rato. Só que as pessoas não sabiam isso, as pessoas achavam que era cólera divina, que era a raiva de Deus, que Deus estava muito bolado com todo mundo e estava matando todo mundo mesmo, entendeu? Ninguém entendia por que a peste negra estava acontecendo, o pessoal estava sofrendo muito por isso. Ah lá, ó, o que aconteceu então? Cidades lotadas e sem saneamento. Foi um fator para facilitar a propagação da doença. Não era o rato que transmitia, não era a pulga do rato que transmitia. O que é saneamento, galera? Saneamento é higiene, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um sistema de esgoto, né? A gente joga o nosso lixo, vem um caminhão de lixo, pega o lixo e joga lá no aterro sanitário, né? Naquela época não. Imagina cidades superlotadas, cheias de gente morando, sem espaço, né? Todo mundo morando um em cima do outro, né? Sem água direito para as pessoas beberem, as pessoas jogavam lixo no meio da rua, tinha a vala no meio da rua onde as pessoas jogavam lixo, não tinha quem tratasse do lixo, né? Então faltava saneamento, as pessoas viviam na imundície, né? As pessoas que eu digo que a maior parte das pessoas que era pobre, né, galera? Pessoa que trabalhava, que tentava tirar um sustento ali, ajudando o artesão, né, fazendo um comércio, a galera que estava ali tentando viver a sua vidinha, só que não tinha como viver muito bem, porque estava vivendo na podridão da cidade medieval, que era aquela coisa de louco, sem saneamento e superlotada, né? Como muitos lugares hoje no mundo também. A gente vê muitas favelas, muitas comunidades, muitos países de terceiro mundo, países que sofrem com guerras, com epidemias. No continente africano a gente vê isso acontecer muito ainda, galera. Lugares que são assolados por isso, não, as pessoas morrem de cólera, que é uma doença que é transmitida pela água, ou seja, não tem água tratada nos lugares. A gente vê isso acontecendo. Então, esse é um fator para que a doença se expanda mais ainda, é um perigo, você vê? Então a peste negra foi um problema por isso naquele momento, ó. Falta de conhecimento, que eu falei com vocês, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né? Então a doença durou muito tempo, ó lá. Durou décadas e chegou a matar de 25, dizem que tem, né? Alguns dizem 25, outros chegou a dizer 40 milhões de mortos, mas o fato é que quase metade da população da Europa morreu de peste negra. E né, além das pessoas que eram mais atingidas, que eram as pessoas que moravam na cidade, que viviam em péssimas condições, eram atingidos também os nobres, o clero,
a doença não poupava ninguém, galera. É o que acontece hoje, por exemplo, com o coronavírus, por isso que a gente precisa se cuidar. Isso aconteceu em 1300 e pouco. O coronavírus é atual, gente, é de hoje em dia. Então, ó, fique ligado aí, lave suas mãos, tá? Vamos ficar em quarentena e vamos se cuidar para que não haja uma catástrofe igual a que aconteceu naquela época com a peste bubônica, tá? Outra coisa que determinou o fim do sistema feudal foi isso, as guerras que aconteceram, olha lá. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre França, entre as monarquias francesas e a monarquia inglesa, né? Ou seja, enquanto os nobres estavam lutando entre si, né, para conseguir mais terras, para conquistar mais territórios, eles formavam seus exércitos com os trabalhadores da cidade, com os camponeses, né? Que não tinham nada a ver com isso, tinham que lutar lá para poder ganhar um salarinho para poder continuar vivendo. Então rolava muita guerra. A Guerra dos 100 Anos, gente, é lógico que você vai ver aí na data, teve mais de 100 anos, tá? Mas ela ficou para a história como a Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que causou muito problema na sociedade, né? Você vê, as pessoas já estavam com fome, estavam morrendo de doença, de pulga de rato, e ainda tinha que ir para a guerra, né? Olha que situação. Então é a crise do feudalismo, não tem jeito, é em crise mesmo. Então, ó, importantíssimo aqui, ó. Nesse contexto todo aqui, fome, peste e guerras. Quem que estava sofrendo mais, galera? Quem que estava morrendo de fome? Você acha que era rico, nobre, que tinha estoque em casa? Não era, não. Quem que estava morrendo de peste negra? A maior parte das pessoas, né? Quem vivia nas cidades lá, sem saneamento, sem higiene, quem não sabia o que estava acontecendo. E as guerras? Quem que estava morrendo no campo de batalha mesmo? Que era o soldado lá que estava lutando, o peão. Era a pessoa pobre. Então, ó, essa galera, era o camponês, era o trabalhador, ele vai se revoltar também, gente. Ele não vai ficar esperando não, ó. Então vai rolar isso aqui, as revoltas camponesas, gente, importantíssimo. A mais conhecida delas foi a Jacquerie, que aconteceu em 1358 na França, com 20 mil mortos. Foram 20 mil mortos camponeses assassinados nessas revoltas. Olha só, o pessoal estava muito nervoso, tentou se revoltar para mudar de alguma coisa, o pessoal não tinha como comer, estava morrendo de doença, ainda tinha que lutar na guerra, eles se revoltaram, mas os monarcas, os nobres foram implacáveis, eles com as suas polícias naquela época destruíram a revolta, né, sufocaram completamente a revolta e acabaram matando 20 mil camponeses, beleza? Então a gente viu aí, gente, ó, a crise do sistema feudal. Aqui eu deixei os exercícios para vocês, ó. Você pode dar pausa aí, copiar todos eles, que a gente vai corrigir na próxima aula. Eu sei que passou um pouquinho de tempo, tá? Mas eu sei que essa foi uma aula que eu tentei fazer uma recapitulação do conteúdo, eu aproveitei para fazer. Desculpa aí ter passado um pouco tempo, mas nas próximas aulas o conteúdo vai ser sim um pouco mais reduzido. A gente vai ter, se a gente for fazer, lógico, né, nesse modelo, vai ser um pouco menor o tempo. Beleza, galera? Então é isso aí. Um grande abraço, qualquer coisa vocês mandam as dúvidas aí. É nóis.